um prazer muito grande poder me dirigir a você, seja quem for você que está aí do outro lado, e seja onde quer que você esteja. É sempre um prazer poder ser um instrumento, um canal da graça de Deus, da bênção de Deus, da palavra de Deus. Nesta oportunidade, eu gostaria de meditar um texto da palavra de Deus com você, e um texto que fala de uma experiência, a última talvez experiência do grande apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta, a segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, e ele faz um relato de um momento que eu diria que foi um momento de solidão, última do ministério do apóstolo Paulo. E nesse momento de solidão, há algumas lições de Deus que a gente pode apreender do texto que nós vamos ler, onde Paulo, pela sua experiência, nos mostra quais as lições que a gente pode aprender com Deus, de Deus, a vida, quando a gente encontra-se em situações como a que ele se encontrou. Se você tiver um texto da palavra de Deus, leia comigo. 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e eu quero apenas pensar o versículo 11, na sua parte A, que assim diz: só Lucas está comigo. Os versos de 6 até os versos 18 vai relatar com detalhes essa experiência do apóstolo Paulo. Mas eu, de propósito, li só a parte A do verso 11, justamente para falar desse momento de solidão, desse momento de abandono, desse momento em que este homem de Deus, depois de ter tanta gente ao seu redor, depois de ser um homem aclamado por muitos, um homem que sempre esteve no meio de tanta gente, basta você ler as epístolas de Paulo, e no finalzinho, quando ele faz referência a tantos nomes, obreiros pelo menos, companheiros, pessoas, mas nos últimos momentos da vida, da história desse homem, ele confessa estar só. Talvez seja a sua realidade, talvez seja a sua situação, mas eu queria trazer aqui para a nossa reflexão algumas lições que esse texto me traz. A primeira delas é que Paulo vai me mostrar, nos versículos 6, 7 e 8, que nesses momentos de solidão, a gente conhece melhor a Deus. Ele começa dizendo que ele está consciente de que ele está preparado para encontrar-se com Deus. Ele também diz estar consciente de que ele combateu o bom combate. Ele foi até o final e está terminando a sua carreira, mas já havia guardado a fé. Ele também deixa muito claro nesse texto que ele tinha a certeza de que uma coroa o esperava. Ele tinha a certeza de que o céu, a eternidade, lhe aguardava, e lhe aguardava com galardão, com prêmio. Às vezes, quando a gente se encontra em situações de solidão na vida, de abandono, de quietude, ou como alguns preferem chamar de solitude, são justamente nestes momentos que a gente consegue conhecer melhor a Deus. Talvez você esteja numa situação parecida, mas a lição é esta: nessas horas, quando temos pouca gente ou gente nenhuma para nos dizer muita coisa, para opinar sobre muitas coisas, para interferir em tantas outras coisas, são os momentos que a gente consegue ouvir melhor a Deus. São os momentos em que a gente consegue conhecer mais a Deus. São os momentos em que a gente consegue ter maior intimidade com Deus. Mas o apóstolo Paulo me ajuda a entender que esses também são os momentos em que a gente consegue descobrir e discernir as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente descobrir os verdadeiros amigos. O verso 11, que foi o que nós lemos, a parte A, ele diz: só Lucas está comigo. Uma leitura do Evangelho de Lucas, bem como uma leitura do livro de Atos, vai mostrar que Lucas entra na história deste apóstolo a partir do capítulo 16, propriamente dito, da narrativa,
E ele se torna um amigo, um médico particular. E ele vai com Paulo até os últimos dias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um amigo até na hora da prisão. Quando Paulo era preso, estava lá o seu amigo, junto com ele, preso com ele, porque ele tornou-se amigo, um historiador da história de Paulo. Talvez você esteja atravessando uma situação em que esta é a situação, para a gente conhecer quem são os amigos que Deus tem levantado, quem são as pessoas que de fato nos amam pelo que a gente é, de fato quem são as pessoas que estão ao nosso lado pelo que a gente é e não pelo que a gente tem, não pelo que a gente representa, não porque você se tornou um tótem, não porque você se tornou uma figura representativa, não que você tenha sido produto de uma inconsciência coletiva de um grupo, mas pelo que você é como ser humano, como pessoa, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos. Deus pode estar permitindo a você descobrir quem são seus verdadeiros amigos. Mas uma outra coisa que me chama a atenção neste texto é que lá nos versículos 16 e 17, Paulo vai dizer que ele foi fortalecido por Deus no meio dessa situação toda em que ele estava tão abatido, sentindo-se fisicamente, talvez psicologicamente tão fraco, tão fragilizado, tão fragmentado. Mas ele diz no verso 16 assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Não existem momentos mais importantes, mais necessários para experimentarmos o fortalecimento de Deus para a nossa vida, como os momentos de angústia, de solidão, de abandono, de dificuldade. É como diz o conhecidíssimo Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não que Deus não cuide de nós 24 horas por dia, todos os dias. Na verdade, o cuidado de Deus passa tão desapercebido por nós que momentos como esse se tornam necessários para que a gente se desperte e consiga então perceber que existe um Deus cuidando de nós. O que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, é que de fato Deus sempre cuidou de você. Deus está cuidando de você. Deus cuida principalmente daqueles que nele confiam e depositam toda a confiança, porque esse cuidado se torna mais intenso. Mas talvez até você que nem conheça de fato este Deus verdadeiro e poderoso, saiba, Ele está cuidando de você, mesmo a despeito de toda o desconhecimento ou ignorância com respeito à fé. Mas eu vejo uma última verdade nesse texto, é que às vezes os momentos de solidão, os momentos de solitude, servem-nos para reavaliarmos os nossos conceitos. É dito nesse texto aqui, versículo 10, que Paulo faz um pedido, 10 e 11, a Timóteo, para que Timóteo trouxesse ao encontro dele um moço chamado João Marcos. Se você voltar ao livro de Atos, no capítulo 15, lá é dito que esse João Marcos tentou ir numa primeira viagem missionária com Paulo e desistiu no caminho. E numa segunda viagem missionária ele tenta ir de novo. Mas Paulo chega a ter uma desavença com um companheiro de trabalho chamado Barnabé, mas uma desavença de ideias, não de sentimentos, de amargura, de sentimentos não virtuosos, mas de ideias. Porque Barnabé quer que esse homem, esse moço chamado João Marcos, vá na viagem. Mas Paulo, por causa da primeira experiência, não quer tê-lo mais. E talvez ele tenha provocado alguma coisa no coração desse João Marcos. Talvez ele mesmo, depois, reavaliando, ele chega à conclusão aqui de que João Marcos, que lá atrás foi rejeitado por ele, hoje é muito útil no ministério para Paulo. Talvez Deus esteja permitindo você atravessar alguma situação. Talvez você esteja atravessando alguma situação para que de fato você possa reavaliar os conceitos da sua vida. Reavalie
decisões, reavalie conceitos, reavalie pensamentos, reavalie credos, reavalie um monte de coisas, porque não há lugar e momento melhor do que a solitude e a solidão para reavaliarmos certos conceitos na vida. Eu espero muito, de todo o coração, que esta palavra tenha alcançado você e possa lhe edificar de uma maneira muito especial. Se você quer ser ainda mais edificado, visite o meu site www.adrianomoreira.com.br. Eu tenho certeza que Deus lhe abençoará grandemente.